Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tássia. Vamos para mais uma videoaula de matemática, onde eu vou estar corrigindo a atividade número 11 que eu havia postado para vocês, certo? Eu já tinha resolvido a primeira, gravei uma videoaula explicando a resolução da primeira questão e agora vamos para a correção das duas últimas, certo? Então, me acompanha. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Atividade 11, inclusive essa atividade é a mesma, tá, da apostila impressa, que foi para vocês. Então, na aula anterior, a gente respondeu esse número 1 aqui, tá? Foi só uma videoaula explicando só esse número 1. Esses dois últimos aqui vai ser mais rápido, que são mais simples. Olha só, pessoal. Vamos aqui. Participação representativa feminina. Mais da metade da população eleitora brasileira, as mulheres ainda não possuem representação proporcional na política. No Brasil, como em outros países, existe uma resistência à presença da mulher na política. Pelas regras eleitorais brasileiras em vigência, nenhum do sexo pode dispor de mais de 70% das candidaturas partidárias. Na prática, isso deveria significar que, no mínimo, 30% das vagas deveriam ser ocupadas por mulheres. No entanto, o percentual de mulheres eleitas tem sido consistentemente inferior a isso. No Congresso, a bancada feminina tem 51 deputadas das 513 cadeiras disponíveis e 13 senadoras. Porque 50% da população não são 50% do governo, né? Pronto, conquistamos o voto para as mulheres e agora temos a participação e representação iguais na política, certo? Não. Apesar das determinações legislativas e de representarmos 81 vagas, a taxa percentual do número de deputadas no Congresso olha só. Então, aqui tem um contextozinho, né? Um contexto da política, mas o que nos interessa são esse último aqui, ó, essa última informação, onde ele fala da presença feminina do Congresso, certo? Ele quer saber qual é o percentual do número de deputadas, então só me interessa essa informação aqui que eu vou grifar para vocês. Como é que eu calculo a taxa percentual, tá? Vai ser o seguinte, pessoal, taxa percentual sempre vai ser uma razão, uma fração, onde no denominador vai ficar o total e em cima, tá, vai ficar a parte daquele total que foi ocupado ou dividido. Então, o que a gente vai fazer? Vou compartilhar aqui o quadro branco. Vou compartilhar aqui o quadro branco com vocês. Isso. E que continha a gente vai fazer? Esse aqui é meu quadro branco, a gente vai fazer o seguinte, eu até anotei aqui as informações, tá? Porque não tá mais aparecendo para mim a atividade. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o total, vai ser uma fração, então vamos escrever aqui a fração. Aqui embaixo vai ficar o total, tá? De vagas disponíveis, é 513. Aqui embaixo vai ficar 513. Que é o total. E dessas 513, pessoal, que é um número destinado, tá? O número de vagas, aqui o total do número de vagas destinado para o cargo de deputada, quantas delas são ocupadas? São ocupadas 51, né? Essas informações eu tirei do enunciado. E aí, pessoal, eu faço a divisão, certo? Eu faço a divisão, ok? E depois multiplico por 100. Então, taxa percentual vai ser sempre assim, ó. O total sempre vai ficar embaixo no denominador. E no numerador vai ficar aquela parte que foi ocupada daquele total, certo? E aí, ó, você faz a divisão e depois multiplica por 100 no final para achar a porcentagem, certo? Fazendo essas continhas, meus amores, nós vamos encontrar 9,94%, não podemos esquecer do símbolo, é o total aqui da minha taxa percentual do número de deputadas, certo? Nós vamos ver aqui a alternativa, deixa eu interromper aqui o compartilhamento e compartilhar a atividade novamente. Então, na atividade, a alternativa que possui 9,94% é a alternativa letra A. Então, essa aqui é a resposta correta.
Então, só para a gente entender, taxa percentual sempre vai ser uma fração, uma divisão, tá? Onde embaixo vai ficar o total de alguma coisa e em cima a parte daquela coisa que for ocupada, tá joia? E a gente sempre vai multiplicar por 100 no final para justamente descobrir a porcentagem. Sempre vai ser assim, tá? Se aqui tivesse outro contexto, outro exercício e perguntasse taxa percentual, você iria fazer do mesmo jeito, tá, pessoal? O texto aqui poderia variar, mas a maneira de fazer seria a mesma. Sempre você vai fazer assim. E aqui no número 3, pessoal, eu não vou ler esse texto, tá? Mas ele fala sobre os dados da pobreza extrema no Brasil. Então, aqui vocês vão ler, tá? Tem esse gráfico aqui mostrando, tá? A proporção de pessoas em condição de pobreza extrema no Brasil por estado. E aqui tem um percentual aqui, na horizontal. Mas o que eu quero que a gente preste atenção? Que a gente... Esse exercício aqui, a gente pode ir direto para a pergunta, certo? Então, acompanha comigo, olha só. Essa informação, essa última informação aqui, ó. Essa última informação, eu estou até destacando aqui para você, ó. No Distrito Federal, o total de famílias inscritas no cadastro único até junho de 2019 era de 158.280, entre esse total aqui, ó, entre as quais 71.091 com renda familiar per capita de até R$ 89,00 por mês, certo? Então, em média, 71 mil pessoas, eles vivem, né, no Brasil com uma renda aí, em média, de R$ 89,00 por mês. Um absurdo isso, né? Beleza. Aí a pergunta é, quantas famílias estavam com renda acima desse valor, acima de R$ 89,00? Então, como é que a gente vai fazer esse raciocínio? Eu vou pegar o total de pessoas, que eu até coloquei aqui como dica de resolução, vou pegar o total de pessoas, que é 158.280, e vou subtrair, pessoal, daquelas pessoas que ganham R$ 89,00. Quando você subtrai esse valor de 71 mil aqui em 91, eu estou tirando desse total as pessoas que ganham R$ 89,00. O que vai sobrar, então, são pessoas que ganham acima de R$ 89,00. Concorda comigo? Então, quando você fizer simplesmente essa continha de menos, você vai chegar aqui nessa alternativa. 87.189 é a resposta correta. É que você vai marcar um X, certo? Então, a princípio, a única questão aqui que deu um pouco de trabalho é o número 1, que a gente teve que fazer algumas transformações, mas o número 2 e o número 3 foi tranquilo, né? Só continha de matemática básica. E esse tipo de questão, pessoal, é muito cobrado no Enem, tá? Às vezes a gente acha que o Enem é algo do outro mundo, mas não é. A maior parte das questões do Enem é de matemática básica, inclusive naquela lista que eu mandei para vocês para imprimir, tá? Pela escola, tem muitas questões do Enem ali envolvendo matemática básica que a gente vai resolver nas próximas videoaulas, certo? Eu já fiz a atividade de número 13, 12. Já fiz a atividade número 12, certo? Então, amanhã eu vou postar essa atividade nos grupos, vocês vão ter uma semana para tentar responder, tá? E eu vou estar gravando um vídeo aula também explicando essa atividade, ok? Então, eu vou postar na segunda-feira a atividade. Na sexta, eu vou gravar um vídeo explicando essas 3 questões, ok? E depois eu posso até fazer outro vídeo com a correção, tá, pessoal? Mas é tudo matemática básica, você pode pesquisar, pode ficar à vontade, pode me perguntar. Agora, é importante vocês fazerem as atividades. Como vocês têm, a maioria já tem atividade impressa, faz na atividade impressa mesmo e tira foto e manda para mim, sem problema nenhum, só para que eu possa ter um controle, certo? Porque são as mesmas questões. Eu só estou pegando algumas questões e estou colocando lá no grupo para a gente estar comentando, tirando dúvida, explicando, tá certo? E aí, quem quiser mais vídeo aula sobre algum assunto, sobre algum tema, manda mensagem para mim, que aí eu gravo uma videoaula, tá? A pedido sobre algum conteúdo que vocês queiram que eu apresente para vocês, tá certo? Forte abraço. Fiquem com o Papai do Céu e até a próxima videoaula. Se inscrevam lá no canal do YouTube, que eu estou postando todas as nossas videoaulas lá, para que vocês possam ter acesso e verem quantas vezes vocês quiserem e quando quiserem, tá? Beijão. Fiquem com Deus.